Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM. Programa Recife Filosófico, Filosofia para além da academia, aqui na Rádio Frei Caneca. E aí, pessoas, voltamos para mais um episódio do Recife Filosófico, o podcast mais tampa de crush em linha reta da América Latina. Vamos embora entrar nessa resenha. Se tiver passando a roupa, preparando a batata doce com carne e sol, no intervalo do trampo, ou só em pé na famosa posição de descanso nordestina com a perna apoiada no joelho da outra, a gente vai ser da companhia pelos próximos minutos, aproximadamente 1 hora para ser mais exato. Para quem não me conhece, meu nome é Michelangelo, professor de filosofia e teu apresentador desse podcast arretado. Resumindo, para quem caiu de paraquedas, a gente vai falar um pouco sobre filosofia e sobre Recife por aqui. Nossa missão é te apresentar a ilustre Escola do Recife, a escola de filosofia mais influente do Brasil e como ela influenciou grandes pensadores que marcaram a história da nossa cidade. Se tu não sabe, Recife é uma das cidades mais importantes para o desenvolvimento da filosofia no Brasil. Vem-te embora conhecer essa história e ficar ainda mais orgulhoso da tua cidade. Hoje o episódio está no Grauvis e não tinha como ser diferente, porque a gente vai estudar o principal filósofo da escola do Recife e possivelmente o maior filósofo da história do Brasil, o Tobias Barreto. Vê só que responsa da gota. Então não preciso nem falar que o episódio de hoje é muito importante. Já deixo de antemão que sem o Tobias provavelmente não existiria a escola do Recife, muito menos esse podcast cheiroso que estás escutando agora. Tobias definiu um monte de coisa que se tornaria fundamental dessa escola. Compreender as ideias dele, a gente consegue entender melhor como pensavam os demais pensadores, apesar de também haver muitos pontos de divergência entre eles. Antes de começar, deixa eu só recapitular contigo um pouco do que a gente veio trabalhando nos últimos episódios. Desde aquele sobre a Escola do Recife, de forma bem resumida, só para puxar na memória. A Escola do Recife, fundada por Tobias Barreto, Silvio Romero, Clóvis Bevilacqua e Joaquim Nabuco, foi um movimento filosófico que buscou modernizar o pensamento brasileiro e implementar novas correntes filosóficas no Brasil, em um período de grandes transformações sociais, políticas e econômicas, marcado pela transição do Brasil Império para o Brasil República e pela abolição da escravatura. Seus membros acreditavam que um pensamento brasileiro seria crucial para a construção de uma identidade brasileira e o caminho para o progresso social que acompanhasse esse momento de transformações. A gente estudou um pouco do contexto sociopolítico do Brasil no fim do século XIX, viu um pouco desses principais pensadores de forma bem resumida e entendeu melhor do que se trata a escolástica, corrente dominante no Brasil desse período, e o que foi o movimento do positivismo, inaugurado por Augusto Conte e que tanto influenciou essa escola. Agora, para começar de fato, bora comigo conhecer um pouco da trajetória de vida do Tobias Barreto e entender melhor como ele alcançou esse patamar tão importante para a filosofia, de ser considerado um dos maiores, ou até por muitos, o maior filósofo da história do Brasil. Sua vida e obra são fundamentais para entender o desenvolvimento da filosofia no Brasil e das transformações que mudariam os rumos do país. Mas antes, me diz aí se tu já ouviu falar nesse sujeito. E aí galera, meu nome é Tatiana Quinteiro, realizadora audiovisual e pesquisadora de comunicação e sou a entrevistadora deste podcast. E hoje viemos aqui no Parque da Jaqueira, vamos falar com o povo. Aí, vai embora? Como é teu nome? José Romano da Costa. Seu Romano, quem você acha que são os maiores pensadores brasileiros de todos os tempos? Em meu ponto de vista, eu não tive muito tempo para pesquisar sobre pensadores. Para mim, os maiores pensadores são músicos. O cantor do Racionais, Mano Brown, e o Gabriel Pensador. Tem umas mentes bem abertas para uma porrada de assunto bem bacana. Então, hoje, os pensadores brasileiros atualmente vivos, né? Eu sempre escuto muito Machado de Cortella, Pondé e o Karnal, né? São as três pessoas que estão mais acima, né, de pensamento hoje no Brasil, né? Pensadores brasileiros: Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Joaquim Nabuco. São pessoas que através dos seus textos entenderam, né, o país, vieram entender, né? São os que eu conheço mais. Você já ouviu falar de Tobias Barreto? Já ouvi falar.
O que tu escutou falar sobre ele? Cara, só por alto. Em si mesmo, eu não sei quem é, mas eu já ouvi falar, já vi por alto assim alguns comentários. Infelizmente, o Tobias Barreto que eu conheço é somente uma rua que fica lá no centro da cidade, próximo a Guararapes. Você já ouviu falar de Tobias Barreto? Não. Não conheço tanto assim. Li algumas coisas, mas no viés filosófico realmente não. Tu já escutou falar em Escola do Recife? Escola do Recife, de arte, poesia, essas coisas? Ou só Não filosofia? sei, tu já escutou assim, alguém nomear alguma coisa? Já ouvi falar dessa coisa, mas eu acho que é um movimento literário, alguma coisa assim, não sei. Tu conhece ou já escutou falar sobre Tobias Barreto? Sim, Tu lembra onde tu escutou falar? é o Ou nome se de uma rua. Já escutei. Tá. Meus amigos falando, mas eu só passei. Eu só ouvi o nome. Já ouvi falar. Se eu conheço algo dele, eu não estou me recordando. Mas eu já ouvi falar do Tobias Barreto, não me recordo da história dele, nem de nada que ele tenha feito assim, mas eu já ouvi falar do nome. Tu tem lembranças de onde tu escutou falar? Acredito que na escola, talvez. Não me recordo. Tobias Barreto não é um nome estranho. Não é um nome estranho. Mas se eu falar aqui, se eu sei quem é, eu não sei. Mas não é um nome estranho. Tu tem alguma memória assim de onde talvez tu escutou falar, onde tu escutou esse nome? Acredito que na escola ou faculdade. Infelizmente, deu para perceber que o Tobias não é lá muito conhecido por aqui não, o que é realmente uma pena. Um cabra tão importante para o pensamento brasileiro ser tão pouco conhecido, infelizmente reflete um pouco da distância que existe entre o povo e a filosofia na nossa cidade. Mas relaxa que chegou o momento de tu ser apresentado a essa grande figura da nossa história. Aposto contigo como tu vai ficar até na mágoa por não ter conhecido ele antes. Pois então, nascido em Sergipe no ano de 1839, Tobias de Barreto, negro, nasceu de uma família humilde, em uma cidade não muito grande, que hoje leva o nome dele. Pode colocar aí no mapa que tu encontra. Desde cedo ele demonstrou muita aptidão para o estudo. Em sua juventude, como autodidata, aprendeu línguas como o alemão, o francês e o latim. Isso permitiu que ele tivesse acesso direto às obras dos grandes filósofos e literatos europeus da época. Hoje em dia já falta muita obra traduzida para o português, imagina para a época. Basicamente, em português ele só conseguia estudar as obras de autores brasileiros ou portugueses. Então ele ter aprendido tantas línguas ainda novo com certeza foi o que permitiu que ele tivesse possibilidade de se aprofundar nos estudos de direito e de filosofia posteriormente. Principalmente porque assim ele conseguia estudar as obras direto da fonte original, tentando interpretar as obras sem qualquer possível problema de tradução ou interpretação do autor. Em 1861, Tobias mudou-se para o Recife, onde estudou Direito na Faculdade de Direito do Recife, uma das principais instituições de ensino superior do Brasil à época. Foi lá que ele começou a desenvolver suas principais ideias em busca de alternativas ao conservadorismo dominante no pensamento jurídico e filosófico brasileiro. Após casar com sua noiva Grata Mafalda dos Santos, se muda para a cidade de Escada, aqui no interior de Pernambuco, cidade onde seu sogro, um coronel muito importante da região, exercia muita influência. Em Escada ele viveu por 10 anos, período em que publica seu manifesto, um discurso em mangas de camisa, uma de suas principais obras e que dá início ao Clube Popular de Escada. A gente vai entender melhor esse texto já já. Mas agora, com a licença de vocês, queria trazer para conversar com a gente outra grande referência quando se trata de filosofia brasileira. Mais um que deixa a gente muito honrado de receber nesse projeto tão importante. O professor Gil Franco é natural do Rio Grande do Norte, mas fez carreira por todo o Nordeste. Ele é um dos maiores estudiosos de um grande discípulo do Tobias chamado Farias Brito. Esse a gente vai ficar te devendo um episódio, vice. Mas o professor conhece a Escola do Recife de perto e aceitou nosso convite para apresentar para a gente esse grande pensador. A gente conversou bastante sobre o tema e eu aproveitei para fazer algumas perguntas que inclusive eu mesmo tinha bastante dúvidas sobre o assunto. Professor, seja muito bem-vindo ao Recife Filosófico. Uma honra ter o senhor por aqui. Então, meu nome é Gil Franco, né? Eu fiz a minha graduação em filosofia aí na Federal de Pernambuco, em Recife, né? Também o meu mestrado fiz em Recife, tive o professor Jesus Vasquez como meu orientador durante esses anos, né? E fiz o meu doutorado em filosofia também no programa de doutorado integrado, o FPE, o FPB e o FRN, né? Então, foi esse processo de formação. Tanto na graduação como no mestrado e doutorado, eu estudei Heidegger, né?
a filosofia heideggeriana, sobretudo o pensamento hermenêutico de Heidegger, com o adendo de que no doutorado eu estudei uma correlação entre Heidegger e Aristóteles, né? Sobretudo no que diz respeito ao conceito de kairose, no modo como Heidegger se apropriou do conceito de kairose como instante do pensamento aristotélico que aplicou ao pensamento dele em ser e tempo, né? Então, essa foi minha trajetória acadêmica em sentido estrito, né? Depois do mestrado, eu cheguei a ser professor em Recife, no Instituto Salesiano de Filosofia, e também na Faculdade de Filosofia de Caruaru. Fui professor durante uns 2 anos nessas faculdades, até que, através de concurso público, me tornei professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, entre 2009 e 2014, até já tinha falado disso, né? E desde 2015 que eu sou professor, também através de concurso público, de filosofia aqui no Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Paraíba, né? Então, assim, a minha relação com a filosofia no Brasil brotou basicamente dos estudos da graduação, né? E depois do meu trabalho como professor de filosofia, em que eu tive a ocasião de poder lecionar filosofia no Brasil. Então conta pra gente, professor, quem foi o Tobias Barreto? Qual a trajetória de vida que levou ele de uma infância humilde no interior de Sergipe para se tornar um dos maiores pensadores do Brasil? Antes da resposta do professor, só tem um detalhe para tu ficar ligado. Como eu tinha dito, o professor Gil Franco é um grande estudioso de Farias Brito e também um grande conhecedor do Tobias Barreto. Acontece que ele estava lendo sobre Farias Brito quando a gente fez o convite para ele apresentar o Tobias pra gente. E ele, como homem gentil que é, aceitou com muita disposição o nosso convite, mesmo estando bastante atarefado. Como ele estava com a cabeça muito no Farias Brito, e também porque tem um nome parecido com o Tobias Barreto, o professor confundiu o nome dos dois algumas vezes. É só um detalhe, mas aí para tu não ficar confuso, a gente vai sinalizar com esse som, quando ele estiver se referindo ao Tobias pelo nome do Farias Brito. De boa? Ah, pois bora. Então, Tobias Barreto de Menezes, né, era o nome dele completo. Era filho do capitão Pedro Barreto de Menezes e de Emericiana Maria de Jesus. Nasceu no dia 7 de junho de 1839, na vila de Campos, dos Sertões do Rio Real, na província de Sergipe. Conta-se que ele era mulato, né? Imagino que talvez porque sua mãe fosse afrodescendente, né? Então, Tobias Barreto ele estudou as primeiras letras na vila de Campos, né? Depois seguiu para a Estância para cursar latim. Era interessante que Tobias Barreto era extremamente cultivado nas línguas, né? Era uma figura extremamente cultivada nas línguas. Ele concluiu o curso de latim aos 15 anos de idade, em Lagarto, e no mesmo ano, de 1854, ele concorreu para o preenchimento da vaga de substituto de gramática latina e vindo a receber em Moroim, que é uma cidade da região, a titulação para lecionar em qualquer parte da província como substituto, a disciplina de latim, né? Mas só em 1857 ele leciona em Itabaiana até 1859, vindo a estudar 1 ano de filosofia no Seminário da Bahia com o Frei Taparica, em 1861. E foi em 1862 que ele saiu, né, de Sergipe e veio para Pernambuco para cursar Direito na Faculdade do Recife. Já em 65 ele fez concurso para o magistério na cadeira de latim, mas aí ele ficou em segundo lugar. E em 1867 ele fez novo concurso para ser professor de filosofia no ginásio pernambucano, mas aí dessa vez, mesmo ele passando em primeiro lugar, aconteceu que quem foi convocado foi um médico que já era casado, né, e aí tinha essa prioridade, ele não era casado ainda, e esse médico acabou assumindo essa função de professor de filosofia lá no ginásio pernambucano, de modo que em 1869 acabou que o Tobias Barreto casou-se com Grata Mafaro dos Santos, né? E veio a se formar em Direito nesse mesmo ano na Faculdade de Direito do Recife. Em 1871 ele deixou o Recife, foi para Escada, que é uma cidade, vocês conhecem, claro, mas é uma cidade pequena, né, da região da Mata Sul pernambucana, na época cercada por 120 engenhos de açúcar. Então era uma cidade pequena, mas que certamente tinha uma projeção muito importante em função da presença desses engenhos na região, né? E
E essa cidade, quer dizer, Escada, era à época termo da comarca de Vitória de Santo Antão, de modo que ele se tornou advogado na cidade por convite do juiz de órfãos, que era um cargo legislativo local, municipal, por essa época. Um cargo que ele mesmo veio assumir por volta de 1880. Em 1874, ele criou o primeiro jornal, né? O Tobias Barreto era muito versátil, né? Não foi só aquele filósofo de gabinete, de estudar, de fazer livros, né? Era uma figura extremamente versátil, né? Como a gente viu, já aprendeu latim logo cedo, já se tornou professor de latim muito cedo. Aí se forma em Direito, e formando-se em Direito, chegando em Escada, em vez de se concentrar em fazer estudos filosóficos, não. Lança um jornal, né, que foi intitulado O Sinal dos Tempos. E em 1875 ele publicou o primeiro livro de teor profundamente filosófico, né, intitulado Ensaios e Estudos de Filosofia e Crítica, em que ele reuniu artigos que ele já tinha publicado em jornais do Recife. Ainda nesse ano de 1875, ele se faz redator e editor de um jornal em alemão, porque também aprendeu alemão. Na bibliografia que eu li, não se sabe muito bem como ele chegou a aprender o alemão, né? Mas versado em línguas como era, pode muito bem ter sido por conta própria, né? E aí ele começou a publicar, então, a redigir e editar esse jornal em alemão, intitulado Der Deutsche Kämpfer, que seria o lutador alemão, né? O título. E descrito por ele mesmo assim, como um periódico literário e acidentalmente político destinado à expansão do germanismo no norte do país. A gente vai voltar a falar um pouquinho, talvez, das intenções de Farias Brito em relação a isso, mas certamente era sobretudo por causa de sentir fortemente uma grande influência da cultura e da filosofia francesa no Brasil da época, né? Que Tobias Barreto, antenado com a cultura alemã e com a filosofia alemã, e certamente já interessado, né, na importância que ele via na filosofia alemã, então preocupa-se de difundir de alguma maneira, através desse periódico, esses aspectos da cultura alemã em detrimento da cultura francesa. Entendia ele que com isso seria possível também, um trecho do próprio lançamento do periódico, né, ajudar a nossa pátria, dizia ele, a entrar na grande e livre corrente do movimento intelectual alemão. Opa, desculpe interromper a fala do professor, mas a gente vai ter que fazer uma pequena pausa, jogo rápido. Logo mais a gente volta. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Já estamos de volta. Vamos embora então. Já vou deixando vocês com o professor para ele terminar de contar para a gente um pouco da vida do Tobias. Então ele foi deputado da Assembleia da Província de Pernambuco entre 1878 e 79. E em 1880, já como juiz de órfãos substituto, ele permanece em Escada, onde além de editar seus jornais, passa a editar também a revista Estudos Alemães. De novo aqui, essa iniciativa dele de poder publicar um material voltado para a reflexão e o pensamento alemães. Nesta fase, ele amplia sua correspondência com intelectuais brasileiros e alemães, sobretudo através da publicação de artigos e ensaios em diversos jornais da Alemanha e de língua alemã editados no Brasil, como o Germania, de São Paulo, e também o Koseritz Deutsche Zeitung, seria o jornal alemão Koseritz, de Porto Alegre. O intérprete, quer dizer, o comentador que eu estou lendo aqui, o biógrafo que eu estou lendo dele aqui é o Luiz Antônio Barreto, né? Que publicou um capítulo interessante que resume bem a biografia de Tobias Barreto nesse livrinho que foi editado pelo Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro em Salvador, né?
Aliás, inclusive esse livro foi um presente de um querido professor meu, que é especialista em filosofia no Brasil, sobretudo em ensino de filosofia no Brasil, mas que fez um doutorado em Portugal, na Universidade do Minho, né? Em que ele, porque ia tratar do ensino de filosofia no Brasil, ele naturalmente faz todo um estudo aprofundado, né? De todas essas tradições filosóficas no Brasil, inclusive a Escola do Recife, né? E ele era muito ligado a esse centro de documentação do pensamento brasileiro, e na época ele que me presenteou o professor Ricardo Andrade. Eu aproveito para homenageá-lo aqui também nesse momento e agradecer a ele por sempre, vamos dizer assim, ele sempre foi muito disponível, né, nesses momentos para ajudar a gente a ir atrás desse material importante para o conhecimento da nossa cultura. Muito bem. E ele é professor lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Amargosa, na Bahia. Então, finalmente, em 82, Tobias Barreto, ele submete-se a outro concurso público, né? Interessante, eu preparando-me para falar um pouquinho da história dele aqui, que eu confesso que eu li os textos dele, mas eu não tinha lido a biografia dele ainda assim, né? Eu sempre achei que ele tinha entrado mais cedo como professor na Faculdade de Direito, né? Mas, na verdade, eu fui professor de latim primeiro, para só depois se tornar professor de filosofia na Faculdade de Direito, propriamente dito. Então é só em 82 que ele submete-se a outro concurso público e é selecionado e convocado como professor da Faculdade de Direito do Recife. E é então que sob a inspiração de Tobias Barreto nasce ali o que ficou conhecido como a Escola do Recife, né? Eu resolvi reunir tudo num lugar só, né, dizer tudo de uma vez, porque essa pergunta é uma pergunta ampla, né, que fala um pouco dessa, como é que Tobias Barreto sai de Sergipe, né, e vem para Recife, né? Então eu digo, não, vamos falar logo de tudo aqui, porque aí a gente depois vai aprofundar os detalhes já da filosofia dele. Diga aí que sujeito arretado. A vida de Tobias é elemento constitutivo e indissociável da obra dele. Toda sua trajetória acadêmica e literária foi atravessada pela sua origem humilde, sua raça, sua difícil e constantemente boicotada formação e carreira formaram sua filosofia. Além de filósofo, Tobias também foi crítico literário e jurista. Ele não só escreveu sobre filosofia, mas também tentou mostrar como a ciência e a literatura poderiam ajudar a construir uma identidade nacional mais sólida. O bicho era desenrolado mesmo, tinha umas ideias muito à frente do seu tempo. Claro que ele também tinha suas polêmicas. Tobias falava de maneira muito dura contra os tradicionais da época, o que lhe rendeu muitos inimigos. Mas foi justamente essa coragem que abriu espaço para novas correntes e maneiras de pensar no Brasil. Tobias foi um dos primeiros pensadores brasileiros a desafiar a forte influência da escolástica e do pensamento religioso na filosofia e no direito no Brasil, método que era hegemônico desde o início das primeiras universidades brasileiras. Tobias acreditava, em um primeiro momento, que o positivismo seria o meio pelo qual o Brasil superaria a escolástica e alcançaria um novo patamar de progresso social, principalmente no que concerne à área do direito jurídico. Ou seja, ele queria nossa nação olhando para um futuro com mais ciência na política, no direito, na educação e tudo que é essencial para o desenvolvimento do país. A gente sabe a força que a igreja tem hoje em dia na política. Muitos líderes religiosos são eleitos para diversos cargos públicos, com discursos que muitas vezes apelam à fé das pessoas, ao ponto de que a gente já normalizou uma bancada da Bíblia no Congresso de um Estado que supostamente deveria ser laico, ou seja, sem qualquer credo ou organização religiosa declarada. Mas o que a gente vê na prática são esses atores políticos / religiosos tomando decisões que impactam a vida de todo mundo, independente do credo. Se hoje a gente sabe a força que tem a religião, imagina antes do crescimento do positivismo no Brasil, quando a escolástica era a doutrina hegemônica por aqui. O direito era fundamentado principalmente em dogmas religiosos. A instituição catolicismo era uma força sem precedentes. Foi uma atitude muito corajosa de Tobias em desafiar esse poder instituído e propor uma nova forma de organização baseada na ciência. Será que o pensamento do povo mudou muito de lá para cá? Diz aí, qual tu acha o modelo mais adequado para o Brasil? Um progresso baseado na ciência ou na religião? Tu acha que o Brasil ele deve se basear na ciência ou na religião? Eu acredito que é melhor se basear na ciência, porque a religião, a cada dia que se passa, está diminuindo mais e correndo atrás de coisa que não tem nada a ver com religião. A religião está basicamente cada um acreditando no que acha melhor. E Deus, infelizmente, está ficando fora disso. Bem, eu acredito que seja mais adequado um modelo de progresso baseado na ciência, né? Mas não em qualquer ciência e não de todas as formas. Precisa ser uma ciência pluralista, precisa ser uma ciência
diversa. Precisa ser uma ciência que vise um progresso que não seja necessariamente um progresso destrutivo, tanto à natureza quanto às nossas subjetividades não hegemônicas. Me chamo Rosângela Moura. Assim, a minha religião eu sou católica. A gente tem que seguir a religião tendo Deus no coração e assim a vida segue, né? Com fé, com esperança, com determinação. Existe vários tipos de religião, entendeu? Cada um segue a sua, né? Eu respeito muito, tá entendendo? E seguindo, né, o que Deus passou para nós, né? Na minha opinião e ao meu ver da ciência, ela pode ser muito importante para ajudar o crescimento do país em vários sentidos. Graças a ela, temos avanços na educação, na tecnologia, na qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, a religião tem um papel essencial na vida das pessoas, de ensinar como o amor e o respeito e a empatia e a solidariedade ajudam as pessoas a viverem melhor na sociedade. Mas se forem usadas de forma errada, como na política, que eles usam a religião para atingir um público-alvo em uma forma de voto, acaba atrapalhando muito a sociedade naquilo ali. O progresso brasileiro ele virá através da ciência, né? Uma ciência promovida pela educação, e a educação que vai transformar, né? Vai oferecer pensamento crítico, oferecer melhores empregos, melhor capacitação, uma sociedade mais organizada, menos desigual, menos violenta. Viva Paulo Freire! E tu sabe o que é positivismo? Já escutou falar? Não. Positivismo, eu não tenho, assim, de fato, eu não tenho como te explicar o que é positivismo, não. Mas o que tu acha que é positivismo? Assim, no meio político, eu acredito que seja algo que, tipo, seja um pensamento político mais progressista. Acredito que seja isso. Positivismo? Eu não sei exatamente, não. Acredito que seja algo que não seja negativismo. Positivismo é algo que seja algo que leve ao positivo, não sei. Positivismo. Acho que é algo positivo, né? É uma corrente de pensamento que trabalha através da ordem. Foi muito usado no século XIX, início do século XX. Até a bandeira nacional parece que tem uma relação ordem, progresso, um pensamento positivista. A ciência, né, também se utilizou muito da lógica positivista para... Depois ela é substituída, né, por outras correntes diferentes. Isso eu me lembro. E tu acha que esse positivismo ele fez bem para o Brasil? Sim e não. Porque, assim, acho que só tem república hoje porque positivistas estavam lá, né? Eu acho que grande parte daquelas pessoas pensavam de forma positivista, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é um movimento de conservação também, né? Conservador. Aí, a gente tem que estar sempre assim... ter muito cuidado com o conservadorismo o tempo todo, né? Então, tá aberto também a algumas coisas novas. Muito massa ouvir essas opiniões diversas. A gente sabe que o Brasil é um país muito religioso, então é comum que muita gente acredite que o modelo baseado na religião seria adequado, mas muitos também reconhecem os problemas que isso pode trazer, sobretudo em respeito às pessoas de religiões que não são a sua própria. Acho que se fosse hoje, Tobias também enfrentaria essa mesma resistência. É sempre uma decisão muito difícil contra o consenso de sua época. Somente com muita instrução e segurança de estar propondo uma alternativa de fato firme que o Tobias conseguiu ser ouvido. Não podemos esquecer que o Brasil vivia o contexto de uma abolição da escravatura extremamente recente. Tobias, como um homem negro, enfrentava severo preconceito e racismo por sua cor de pele. Para entrar na faculdade de Direito, Tobias teve que prestar vestibular mais de uma vez, apesar de ter se classificado em primeiro lugar em todas as vezes que tentou, mas sempre era impedido de ingressar por motivos no mínimo questionáveis. Tobias Barreto faleceu em 26 de julho de 1889, aqui mesmo em Recife, onde viveu até o fim de sua vida, após voltar de 10 anos na cidade de Escada.
Ele é reconhecido como um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos e um marco para a filosofia brasileira. Um pensador que lutou por independência intelectual do Brasil. Agora que tu já conhece o sujeito, bora dar uma pausa. Já já eu volto contigo. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Um dos conceitos centrais na filosofia de Tobias Barreto foi o da autonomia intelectual do Brasil. Tobias sustentava a noção de que o Brasil não deveria simplesmente imitar as ideias e modelos europeus, mas desenvolver seu próprio modelo, baseado em nossa própria realidade, ao invés de seguir as tradições já estabelecidas, sobretudo a escolástica, da maneira como ela estava estabelecida. Ele acreditava que não fazia sentido copiar modelos da Europa sem considerar nossa realidade marcada pela escravidão, pelo colonialismo e pela mistura de povos e culturas. Tobias propôs uma filosofia genuinamente brasileira, defendendo a necessidade de uma reflexão filosófica que fosse capaz de lidar com as questões sociais, culturais e políticas do país. Ele vai procurar romper com a tradição francesa que dominava os intelectuais brasileiros para propor o germanismo, além de muitas outras transformações que vão definir as bases do pensamento que tomaria conta do Brasil nos anos seguintes. Professor, por favor, conte melhor pra gente como pensava o Tobias. Quais eram as principais influências filosóficas dele? Então, até onde eu posso ver, né, até onde eu pude notar, e sobretudo pelos comentadores que eu li, as principais influências de Tobias Barreto teriam sido basicamente Haeckel, por um lado, né, Ernst Haeckel, que é um filósofo, na verdade um naturalista e filósofo alemão, basicamente naturalista, e também Darwin, outro naturalista conhecido por todos nós em função das ideias da evolução natural, não é isso? E Haeckel é um autor que, ligado ao darwinismo, vai desenvolver uma filosofia que é conhecida como monismo naturalista, um monismo materialista, né, ligado ao evolucionismo de Darwin. E certamente, pelo que dizem todos os comentadores, e pelo que a gente nota também no pensamento de Tobias Barreto, ao menos até onde pude ver também, são as fontes de inspiração, sobretudo iniciais, de Tobias Barreto, além do próprio Augusto Comte, o grande fundador do positivismo francês, que exerceu certamente uma grande influência no pensamento de Tobias Barreto, sobretudo na sua juventude, né? Sobretudo na sua juventude, pelo menos até ali 1875, antes de ele, portanto, ser professor na Faculdade de Direito no Recife, a partir de 1882, como eu falei antes, né? Então, a respeito dessas influências, importa também anotar o que disse Antônio Paim. É um outro grande intérprete da filosofia brasileira, né, estudioso da história da filosofia no Brasil, que aparece aqui também nesse livrinho, certo? Sobre Tobias Barreto, ele tem um artigo aqui dentro, um capítulo muito bom, inclusive, de Antônio Paim. Ele diz assim: a influência sofrida por Tobias, se provinha de uma única fonte, a Alemanha, não pode ser compreendida, porém, como a de um único sistema pronto e acabado. De fato, há uma tendência, pelo que eu vi nos intérpretes, a filiar Tobias Barreto diretamente apenas a Haeckel e ao monismo evolucionista, certo? Contudo, eu chamo a atenção para esse aspecto que Antônio Paim traz à tona, porque, de fato, Tobias Barreto, dentro de um contexto em que no Brasil se buscava estudar fundamentalmente filosofia francesa, né, ele se volta para a Alemanha como uma fonte única, para se influenciar, vamos dizer assim, para pensar, né? Mas o contexto da Alemanha da época é muito plural para a gente imaginar que Tobias Barreto estudou apenas Haeckel e foi influenciado apenas por Haeckel. É isso que o Antônio Paim está chamando a atenção. Atuava, por outro lado, continua ele, como estímulo às suas pesquisas filosóficas, o ambiente nacional e a luta em que se engajara contra o tomismo e o positivismo, né? Então, se por um lado a gente nota que há a influência de Haeckel, de Darwin, mas há todo um conjunto de correntes, inclusive o professor Antônio Paim, nesse texto que eu estou citando, ele faz aqui uma consideração longa que eu não anotei,
seria o caso de ler, né? Mas ele cita um conjunto de correntes, né? Que estão presentes nessa época. Por exemplo, né? Ele diz: durante a época em que Tobias Barreto acompanhou de perto a evolução do pensamento filosófico na Alemanha, segundo ele, mais de 15 anos, não apenas coexistiam e chocavam-se diversas correntes, como virtualmente inexistia um só sistema, mais ou menos acabado, do qual pudesse retirar algo mais que simples ideias inspiradoras. É o período do chamado materialismo vulgar de Carlos Vogt, Jacob Moleschott e de Louis Buchner, do evolucionismo de Haeckel, do espiritualismo de Hartmann e do neocantismo, né? Então só aí a gente tem uma panaceia de autores e de correntes que na própria Alemanha estavam presentes e que com as quais certamente Farias Brito tomou contato profundo, né? E foi influenciado por essas ideias. E na perspectiva desse combate, por um lado, ao tomismo e por outro lado ao positivismo, né, que ele desenvolve o seu pensamento. O manifesto Um Discurso em Mangas de Camisa sintetiza muitas das ideias centrais do pensamento de Tobias Barreto, especialmente no que diz respeito à sua visão sobre a filosofia brasileira e a intelectualidade no Brasil. Tobias Barreto critica o formalismo excessivo e propõe uma abordagem mais prática e direta para lidar com as questões filosóficas e sociais do Brasil. O título Um Discurso em Mangas de Camisa é justamente um apelo a essa postura, indicando uma fala sem as formalidades tradicionais que geralmente convém adotar, mas ainda assim um texto com muita profundidade. Ele defende que a filosofia no Brasil deveria ser mais conectada com a realidade social e política do país, e menos presa aos formalismos e à imitação dos modelos europeus. Bora combinar que o europeu é formal demais, a gente é mais descomplicado, menos burocrático, dispensa formalidades desnecessárias. Ele valorizava a espontaneidade e a originalidade no pensamento, sugerindo que o Brasil desenvolvesse uma filosofia que seja mais autêntica e própria, em vez de apenas copiar os padrões intelectuais da Europa. Isso não quer dizer que Tobias propunha que a gente ignorasse tudo que já foi produzido fora daqui. Ele acreditava que essa filosofia brasileira viria justamente da adaptação dessas reflexões, alinhada ao esforço de fazer com que esses conteúdos tivessem conexão direta com a realidade brasileira, sobretudo dos interesses do povo. Essa obra é uma defesa da autonomia intelectual e da necessidade de uma renovação do pensamento filosófico no Brasil. E essa foi a linha dominante compartilhada por todos os pensadores da Escola do Recife. E aí, tu acha que a gente pode resolver os problemas do Brasil copiando os países europeus? Você acha que o Brasil pode resolver seus problemas copiando modelos europeus? Pouco provável. Se ele não consegue resolver os problemas dele sozinho, com a sacanagem que tem dentro de quem comanda o país aqui, fica difícil demais ele resolver o problema daqui copiando o problema com a resposta dos outros. Fica legal não. Resolver os problemas. Olha, se tirar todos os políticos e fizer tudo de novo, acho que pode. Acho que o problema está em quem gere a sociedade da gente, quem impõe as leis, as ordens e assim sucessivamente, né? Eu acho que não. Por causa que os europeus são muito mais avançados que o Brasil. Aí é uma questão de tecnologia, esse negócio. É um contexto bem diferente, né? Na Europa a gente não tem o mesmo contexto histórico que a gente teve aqui, né? Então, algumas ideias a gente pode copiar e não dá certo. E outras ideias a gente pode copiar e dá certo. Eu acho que a gente poderia ver essa questão do urbanismo, né? Pensar mais próximo do que a Europa pensa. Acho que a gente pensou em modernizar demais e acabou virando monstrengas as cidades brasileiras. Tem gente que acha que sim, que a Europa está mais avançada e que a gente tem que se basear neles mesmo. Mas também tem quem vai mais pela linha do Tobias, dizendo que cada país tem sua realidade e que o Brasil é muito diferente. Não dá para simplesmente importar a solução própria. E é justamente nesse ponto que Tobias batia forte. Ele já dizia lá no século XIX que a gente não podia fechar os olhos para a nossa realidade, porque os problemas daqui são outros. Não dá para resolver desigualdade social, racismo, fome e exclusão só repetindo fórmula de fora.
Até porque a gente vê ainda hoje que essa tal civilização avançada não conseguiu resolver nenhum desses problemas lá, quem dirá aqui, né? Então o que a gente escuta do povo confirma a importância da ideia de Tobias. Sim, a gente pode aprender com os outros, mas não pode se resumir a imitar. O caminho para resolver os problemas do Brasil tem que ser construído daqui, com a cara do nosso povo e o pé no nosso chão. Nossa história é marcada por escravidão, colonização, extermínio de povos e apagamento de culturas. Tudo isso exige um pensamento próprio, enraizado na nossa realidade. Ou tu acha que o mesmo povo que trouxe todas essas broncas pra gente é que vai resolver? Vá lá, né? Agora a última pausa, vice, só pra eu dar um susto nos rins. Já já a gente volta. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Tudo isso que a gente descreveu sobre o Tobias é a base da tendência filosófica da escola do Recife, porque Tobias foi o intelectual mais influente desse movimento. Ele propôs todas essas novas ideias, que a partir do diálogo com outros importantes pensadores que integraram esse movimento, revolucionaram o pensamento brasileiro. Professor, qual a importância de Tobias Barreto dentro da escola do Recife e por que ele é considerado seu maior expoente e líder do movimento? Com esse nome fundado pelo Tobias Barreto, né? Quer dizer, como se Tobias Barreto tivesse idealizado uma escola do Recife. E na verdade não é assim, né, que o negócio acontece. Na verdade a escola ficou conhecida como Escola do Recife, né? Por causa de Tobias Barreto e dos seus, vamos dizer, alunos, né, que foram muito entusiasmados pelo trabalho filosófico dele, né? Eu penso, inclusive analisando a história dele e revendo os textos e tudo, eu penso que não apareceu em Tobias Barreto a ideia de fundar uma escola filosófica, né? Contudo, aquele espírito polêmico, né, que ele tinha e também, certamente, a atividade de professor na escola de Direito, né, inspirou muito os jovens da época, sobretudo os que foram alunos dele, né, que fizeram o curso de Direito no Recife. Por exemplo, dá para se destacar, dentre esses, há outros, inclusive nesse livro, Noções de História da Filosofia, do Leonel Franca, no capítulo em que ele trata da filosofia no Brasil, ele cita outros expoentes da escola do Recife, mas é claro que merece destaque aqui o Silvio Romero e o Farias Brito, né? Raimundo Farias Brito, que era um cearense pobre, lá do sertão do Ceará, que saiu também de um sítio pequeno da região de Sobral, ali no Ceará, e saiu como um sertanejo, sabe, com a família marcado pela seca, né? E foi para Fortaleza morar lá, e de lá veio para estudar Direito no Recife, foi aluno de Tobias Barreto, né? E foi também um grande expoente da filosofia no Brasil, né? De fato, é um autor que merece muito ser estudado e ser lido. Então eu penso que a importância de Tobias Barreto, vamos dizer, dentro disso, que recebeu o nome de Escola do Recife, né, era justamente, primeiro, esse espírito polêmico de Tobias Barreto. Eu acho que a grande capacidade que ele tinha como professor, porque você, analisando as obras de Tobias Barreto, eu fico pensando como ele era um erudito, né, um erudito de mão cheia, então ele devia encantar terrivelmente essas figuras, os alunos dele, né, com aquela erudição enorme ao tratar dos diversos. Outra coisa, além da erudição, espírito polêmico, né? Quer dizer, qual é o aluno que não se interessa em ver um professor que em sala de aula desafia todas as grandes, né? Todos os grandes intelectuais da tradição e, sobretudo, coloca em questão os intérpretes do presente, né? Que na verdade ali está Tobias Barreto também dialogando com, vamos dizer, aqueles autores, né? Sobretudo franceses, né, que eram lidos naquele contexto do Brasil daquela época, né, no final do século XIX, e os livros circulam, os estudantes leem esses livros, então você tem também todo o influxo do pensamento, por um lado, vamos dizer assim, da escolástica e da filosofia cristã, que permanece muito forte, sobretudo nos seminários que formavam padres no Brasil, né, e onde a filosofia era estudada, né. E, por outro lado, nessa corrente positivista que circulava também no Brasil, um certo espiritualismo também, por outra parte, né? Essas tradições, o ecletismo, o espiritualismo,
a escolástica, o positivismo. Então, quer dizer, em meio a essa torrente, né, de correntes filosóficas, você encontrar um professor numa escola de direito, numa faculdade de direito, que não somente tem as condições de entender, de compreender e pensar bem todo esse material, e ser polêmico, né, ao tratar das questões que ele enfrenta, eu penso que isso deve ter sido o espírito, né, eu estou levantando aqui como uma espécie de hipótese também, que moveu, né, esses alunos e, naturalmente, a articulação desses estudantes em torno da figura Tobias Barreto, de uma maneira tal que faz com que no Brasil inteiro essa escola seja reconhecida como uma escola filosófica específica ligada a ele, né? Então eu acho que isso é um movimento que não foi programado, né, por ele, mas é o que acontece em torno da personalidade, tanto de professor, como de erudito, como de polemista, né? Além de poeta que foi, ele também foi poeta, jurista, então, político. Então, quer dizer, em torno dessa figura que se constitui um grupo de intelectuais, de estudiosos, né, estudantes, bons estudantes. Se você vai estudar Silvio Romero, Farias Brito, por exemplo, você nota também a qualidade desses estudantes, a grandeza que eles também tiveram, né? E é claro que em torno deles só podia nascer de fato algo parecido com uma escola mesmo, né? E daí vem o nome Escola do Recife e a importância de Tobias Barreto nesse contexto, penso eu. Tobias realmente não foi só mais um intelectual, não. Ele conseguiu fazer o que pouca gente tinha coragem: puxar a fila de uma filosofia feita desde o Brasil, com sotaque, com identidade, com as dores e esperanças do nosso povo. Ele não aceitava ficar só repetindo o que vinha da Europa. Queria discutir de igual para igual, trazer ciência, trazer literatura, trazer crítica social para o centro do debate. E é por isso que ele é considerado o grande líder da Escola do Recife. Porque Tobias não só abriu o caminho, mas também deu a cara a tapa, enfrentou os conservadores da época e mostrou que o Brasil tinha, sim, capacidade de pensar por si mesmo. No fim das contas, a contribuição dele foi muito maior do que livros ou artigos. Foi ter plantado a ideia de que a filosofia brasileira podia ser independente, crítica e criativa. É esse legado que até hoje a gente precisa valorizar. Agora o papo vai ficar escabroso. Tô brincando, vice. Mas não vai se assustar com palavra difícil, não. Qualquer coisa, se tiver complicado, tu grita daí que a gente vai mais devagar. Mas fala alto que eu sou meio moco, vice. Tu lembra que no segundo episódio a gente conversou um pouco sobre escolástica e sobre positivismo, né? Pois então, bora entender qual era a relação de Tobias com essas correntes. Porque foi ele quem propôs esse novo modelo, tá ligado? Como a gente bem sabe, foi um modelo que ficou aí e é muito influente até hoje. Mas Tobias sempre foi um cara muito crítico em tudo que ele defendia. Ele não era chegado em nada que parecesse doutrinação. Então esse mesmo positivismo que ele tanto tentou promover por aqui, também foi alvo de duras críticas por parte dele. Principalmente depois que ele viu que esse movimento acabou se tornando. Então diga aí, professor, por que afinal Tobias quis romper com a escolástica? Que elementos ele enxergava como prejudiciais nessa corrente? E por que ele tentou promover o positivismo como alternativa a princípio? Qual era o diálogo do Tobias com a ciência, com a religião e o que ele defendia para o progresso da nação? Vou assim me repetir dizendo que de fato a consideração, penso eu, principal a respeito da crítica à escolástica era o espiritualismo metafísico doutrinário, que ele notava, vamos dizer assim, na maneira como a escolástica era ensinada nos seminários, né, ou era aprendida nos seminários. Eu suponho isso. Agora, por quê? Sobretudo em função da manutenção de uma compreensão dualista da realidade. Né? Aquela ideia do espiritualismo metafísico doutrinário da cristandade é muito marcado pelo menos na maneira como ele é difundido. Eu não estou aqui já de antemão aderindo à crítica de Tobias Barreto e concordando com Tobias Barreto, certo? Sobretudo no que diz respeito à escolástica em sentido estrito, né? De modo algum eu concordaria nem com Tobias ou com aqueles que fazem da escolástica, certo, uma mera doutrina a ser divulgada e difundida, porque tanto um quanto o outro estão errados ao fazerem isso, no meu ponto de vista, né? Que é apenas um ponto de vista. Mas assim, eu noto que o Tobias presta atenção nesse problema. Ou seja, o problema de pensar que nós somos constituídos de matéria, né, e espírito, ou seja, corpo e alma, e que a alma pertence a um outro âmbito, um outro reino, que é um reino metafísico, né, e ao mesmo tempo espera por um além depois da morte, né, e
é em função desse além que se trabalha e que se pensa, né? A vida material humana, né? Então acho que Tobias Barreto se preocupa com esse dualismo que é central no espiritualismo metafísico, eu diria também escolástico, né? Mas que está fortemente presente nesse espiritualismo que ele sente nos filósofos franceses da época, né? Ele critica alguns, sobretudo para quem quer conhecer um pouco melhor isso, é só ler ensaios e estudos de filosofia e crítica, certo? Então lá um conjunto de 2, 3 autores, né, que ele vai criticar sobretudo sobre esse aspecto do que seria, segundo ele, a manutenção de um espiritualismo dualista no pensamento francês ali do final do século XIX. Agora, quanto a essa segunda pergunta, eu acho que eu não respondi ainda, né? O que é que teria levado Tobias ao positivismo, né? Quer dizer, de alguma maneira eu já falei, mas eu acho que é bom completar, né? Completar com o seguinte: primeiro, dizendo que o que era mais importante para ele é o desenvolvimento científico, certo? E a necessidade de pensar uma filosofia científica que, de algum modo, abandone preocupações de caráter estritamente metafísico e, sobretudo, dualista. Então, acho que essa é a grande preocupação dele. Assim. Ele nota, sobretudo nessas correntes filosóficas alemães, e de fato é uma verdade, né? Quem foi estudar a filosofia alemã do século XIX, os grandes expoentes da ciência e os grandes expoentes da filosofia, né, alemã estão presentes ali no século XIX. E o espírito científico que brota ali é, de fato, fundamental. Talvez até o Tobias Barreto nem teve um contato profundo com todos aqueles que, se ele tivesse tido contato, teria sido ainda melhor para o desenvolvimento do seu pensamento. De toda maneira, aqueles que ele pôde estudar, né, levaram-no a ter essa postura em face da compreensão dele, do papel da filosofia, de como a filosofia deveria ser articulada ao desenvolvimento científico da época, né? Agora, ao mesmo tempo, de fato, Tobias Barreto, sobretudo nessa última fase do seu pensamento, né, portanto, já depois que ele é professor na Escola do Recife, vai haver um afastamento dele do positivismo estrito sensu, sobretudo do positivismo kantiano. Porque a gente sabe que o positivismo de Kant ainda é muito marcado por uma dimensão religiosa, né? Ele se pretende uma filosofia científica, mas ao mesmo tempo como religião da humanidade, né? Então tem um certo misto, né, dessa dimensão que eu acho que não agradou muito a Tobias Barreto isso, né? Para além de outros aspectos que a gente vai aprofundar um pouquinho daqui a pouco, né? Mas existe uma passagem do texto de Antônio Paim, esse intérprete que eu já citei, historiador da nossa filosofia brasileira, onde ele diz assim, que a rejeição do positivismo foi o resultado da busca por uma solução da questão que Tobias Barreto propunha a si mesmo, já nos primórdios do seu contato com a doutrina de Augusto Comte, isto é, a determinação dos limites em que se poderia aceitar a metafísica, entendida esta como a discussão de problemas propriamente filosóficos. Quer dizer, nessa segunda fase, a gente sabe que Augusto Comte abandonava a metafísica definitivamente. Havia um outro movimento muito importante, sobretudo em Viena, que eu não tenho segurança se Tobias Barreto tomou contato com esse movimento. Eu, infelizmente, como não conheço a obra inteira, não tive a oportunidade de ver, né, verificar se ele tomou contato com algum autor do Círculo de Viena, Moritz Schlick, Adolf Carnap. Eu creio que não, porque na verdade esses autores eles vão na verdade publicar, penso eu, já depois da morte dele. Mas Ernst Mach, por exemplo, é de antes, né? É do tempo dele, da época dele. Então, Ernst Mach é um dos grandes expoentes, fundadores do Círculo de Viena, que eram cientificistas e se propunham ao desenvolvimento de uma filosofia científica. Então, esse movimento na Alemanha é muito forte. E pretendiam um abandono da metafísica. Abandono em sentido geral. Só que, nessa segunda fase do pensamento de Tobias Barreto, sobretudo em função de sua preocupação com o direito, ele lê Kant. E essa leitura de Kant deve ter levado, e os neocantianos, né, o neocantismo,
deve ter levado Tobias Barreto a repensar que lugar ocuparia a metafísica naquele contexto. Não a metafísica dualista. Isso não. Porque eu pude notar que Tobias Barreto permanece monista até o fim da sua carreira, na sua filosofia, né? Mas ele começa a pensar que a metafísica possa ainda assumir um lugar, qual seja o da discussão de problemas que sejam propriamente filosóficos e não simplesmente científicos. Ele começa nessa última fase do seu pensamento a pensar de fato que haveria uma diferença entre ciência e filosofia, de modo que a metafísica seja pensada agora como um caminho para a resolução de problemas que são estritamente filosóficos e não propriamente científicos, no sentido, quiçá, mecanicista, em que a ciência desenvolve os seus problemas, né? Eu penso, inclusive, como um adendo, que isso deve ter interferido profundamente na maneira de pensar de Farias Brito, né? Farias Brito é um autor que leva isso às últimas consequências. Eu não vou poder falar de Farias Brito aqui, quem sabe num outro podcast, né? Mas eu penso que isso teve uma interferência importante para Farias Brito. E para Tobias Barreto também, na filosofia dele, isso cria uma clivagem importante. A gente está se aproximando do final, mas Tobias foi um cara tão importante e tão interessante que a gente decidiu dedicar mais um episódio para ele. Vá lá, ele merece. Então nosso próximo episódio vai ser também sobre esse grande pensador. A gente vai tratar de alguns temas que ficaram de fora desse episódio, tipo direito, liberdade, entre outros, vai ser massa. Tobias é tão importante que merece 2 rodadas de prosa. O professor Gil Franco também vai seguir com a gente nessa jornada pela mente do Tobias, então não vou nem me despedir dele agora. E aí, tu gostou? Se não gostou, tua família vai se mudar de Pernambuco, digo logo. Coisa boa passar esse tempo conversando aqui com vocês. Foi massa demais trocar essa ideia sobre o Tobias Barreto, um sujeito que pensou tão alto, mas ao mesmo tempo tão próximo do povo. Nosso objetivo aqui é o mesmo do Tobias, trazer a filosofia para o lugar de onde ela tem que estar, no meio do povo. Porque Tobias defende isso na prática, que a gente tinha que pensar com a nossa própria cabeça e que a filosofia precisa ser instrumento de liberdade. Espero de coração que essa conversa tenha te provocado de alguma forma, que tu tenha se visto nela, refletido e se animado a conhecer mais do pensamento desse sergipano arretado que fez história aqui em Recife. Fique esperto e segue a gente lá no Instagram, @podcastrecifilosófico. Lá tem bastidores, curiosidades, bibliografia, meme e até indicação de rolê barato para tu fazer com a boizinha ou com o boizinho aqui em Recife. Indica pros teus amigos, pro professor, pro vizinho e até pros colegas, aqueles que tu não tem intimidade para chamar de amigo. Se quiser ouvir o episódio com calma depois, ele tá disponível no Spotify como Podcast Recife Filosófico e no YouTube tu também encontra com esse mesmo nome. Então não esquece de mim não, vice. Próxima semana a gente tá por aqui de novo com aquela mesma disposição de sempre e cheio de filosofia para contar. Um cheiro no coração. Te vejo no próximo episódio. Até lá, donzelo. Direção e roteiro, Michelangelo Souza da Costa. Codireção e produção, Tatiana Quinteiro. Captação de som, Márcia Rezende. Montagem e finalização, Marcos Haas. Trilha sonora, Experimentos do Bac. Na direção de Mirte da Flauta e Sintra. Freicaneca FM. Toca cultura, toca Recife, toca você. Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife. através do edital de ocupação da Freicaneca FM.